Fala aí, menor, beleza? Hoje, começando mais uma aula do nosso curso de Informática Básica. Você já deve ter visto esse começo várias vezes, você tá vendo na sequência, né? Calma que ele tá acabando para você poder tirar o seu certificado na plataforma. Tem gente que tá assistindo esses vídeos na plataforma e tá falando assim, não tem como tirar o certificado. Sim, porque o curso não acabou ainda. Calma que ele tá acabando. Hoje a gente vai falar sobre HD e SSD. Eu vou falar sobre os dois, as características de cada um, comparativo entre eles, para você poder saber o que comprar, como comprar, tirar, esse monte de coisa. Já vamos logo pra aula. Então vamos lá, gente, pro nosso material aqui, ó. Primeiro de tudo que a gente tem que saber, o nome correto não é HD. HD é uma abreviação que nós brasileiros utilizamos, mas na verdade o certo é HDD, que é Hard Drive Disk. Aqui na definição do material está escrito assim, ó, discos rígidos, então pode ser HD, que é o jeito que a gente abrevia no Brasil, HDD, pode ser Hard Disk, tem os livros antigos, a apostila pode chamar de disco duro, isso é velho, e pode chamar de disco magnético também, é tudo a mesma coisa. São dispositivos de armazenamento destinados a grande quantidade de dados, e tem um grande volume de armazenamento de dados. Sua capacidade é medida em gigabyte ou terabyte. Lembra lá no começo do curso que a gente falou sobre as unidades de medida. Fisicamente, o disco rígido pode ser visto como composto por dois grandes blocos. Do ponto de vista da organização lógica, cada superfície de um disco é dividida em circunferências concêntricas denominadas trilhas. Vou explicar, mas basicamente é isso aqui, ó. O nosso HD ele tem essa parte física e mecânica e a gente tem a parte lógica, que é uma plaquinha de circuito que fica embaixo dele. Vamos lá aqui para o desenho. O nosso HD, ele tem basicamente o seguinte, ele é como se fosse um disco, e no disco está meio torto, né? Mas ele tem aqui uma cabeça de leitura que vai ficar lendo esses discos aqui. Então, ele vai ficar girando e tem uma cabecinha de leitura que tá aqui, ó. Tem na foto, pô, é mais fácil de mostrar aqui na fotinha. Se você olhar, ó, isso aqui é a cabeça de leitura, tá? Essa parte aqui. Como são vários discos, são vários pratos, essa cabeça de leitura, ela vai ficar vindo para cima desses discos e lendo o conteúdo dele, assim como a vitrola. Paulinho, bota uma foto de vitrola aqui, pessoal, saber como é que é. Como um CD ou um DVD, a diferença é que ao invés de ser um laser, é uma cabecinha de leitura para ler esse bagulho magnético. A estrutura de um HD, basicamente, ela tem o seguinte, ela tem um disco, que é esse círculo, então isso aqui é o disco. Nesse disco, ele tem uma coisa chamada face, que é essa parte aqui do disco. Então o disco ele tem essa face aqui, ó. Isso aqui a gente chama de face. Disco é o conjunto inteiro, face é aquela parte de cima. É isso aqui que a gente tá vendo, ó, brilhandinho aqui no HD. Essa face, dentro dela, tem umas coisas chamadas trilhas. O que são essas trilhas? É como se fossem, dentro desse disco, tem linhas. Essas linhas são as trilhas, como se eu tivesse várias linhazinhas dentro desse disco. Cada linhazinha serve para armazenar dados. E dentro dessas trilhas, a gente tem umas coisas chamadas de setores. Então é como se a gente pegasse uma trilha e deixasse ela em linha reta, é como se essa trilha fosse uma fita, e essa fita é separada em vários quadradinhos, onde cada quadradinho a gente chama de setor. Esse setor é o lugar onde eu boto os dados. Então, quando você pega uma foto que você salva ela no HD, vem um pedacinho dessa foto guardado dentro de um setor desse daqui. Fica dentro desse setorzinho no HD. Cada setor desse aqui, ele tem 512 bytes de tamanho. E aí você já sabe o que é, porque lá no começo do curso a gente falou sobre os bytes. Então, imagina, cada setor tem 512 bytes. Então, um disco, ele tem uma face, essa face tem várias trilhas, cada trilha tem setores. Isso aqui é a estrutura física. Quando eu tenho vários setores, então se eu pegar todos esses setores aqui, ó, se eu juntar todos eles para armazenar um dado, a gente chama de cluster. Cluster é um conjunto lógico de vários setores, quando eu pego um monte de coisinha para armazenar dados. Então isso aqui é basicamente a estrutura física de um HD. Qual é o grande problema do HD? Ele é extremamente lento atualmente. Se eu comparar um HD com um SSD, o HD ele é 60 vezes mais lento do que um SSD ruim. Não precisa nem ser um SSD bom, pode ser só um SSD ruim, que o HD ele é muito mais lento. Então, se você tem o teu computador positivo boladão neurótico do mal aí, que ele tá lento, você tem o seu Samsung, o seu Dell, o seu Asus antigo, de 2018, 2019, 2017, que ele tá muito lento, você não precisa comprar outro notebook. Eu tive até uma conversa dessa semana passada com o Brian. Um abraço, Brian. Que o Brian falou, pô, Fredo, eu quero comprar um notebook bom pra mim até 2.000 e poucos reais. Eu falei, você já tem um? Ele falou, tenho. De quando que é? Ele é antigo. Antigo quando? 2018? Ele é. Então, 2018 não é tão antigo. Coloca um SSD que você vai ficar feliz. E melhora, gente. O seu computador vai ficar absurdamente mais rápido só pelo fato de você tirar um HD e colocar um SSD. Com relação aos HDs, eles têm alguns tipos de conexão. Primeiro é a conexão IDE, que é aquela conexão antiga. Paulinho, bota aqui o cabo Flat IDE. Esse cabinho aqui que o Paulinho vai colocar na tela. E atualmente a gente tem o SATA com o chamado de SATA 3, que ele tem a velocidade de 6 GB, que é justamente a quantidade de dados que ele consegue transmitir nesse cabinho que a gente mostrou para vocês. Então, você vai comprar um HD hoje em dia, você tem que comprar o HD, que ele é o HD de 6 GB por segundo, o SATA 3. Outra coisa muito importante
importante. Como esses HDs, eles são discos girando, quanto mais rápido ele gira, maior é a velocidade de leitura. Então a gente basicamente hoje tem HDs de 5.400 rotações RPM, tem HDs de 7.200 rotações RPM também, e a gente tem HDs, é o SCSI, de 10.000 RPM. Um HD de 5.400 RPM é um HD de notebook. Esse aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Eu tenho esse HD aqui, ele é um HD de 1 tera. Tá aqui, ó, 1 terinha. Ele é um HD de 5.400 rotações, ele é um HD de notebook. Ele é pequenininho, parecido com um SSD, só que ele é utilizado em notebooks. Isso faz o seguinte, com que ele seja absurdamente lento. Então, se você tem um notebook e ele tem HD, além dele ter um HD que é muito lento, ele ainda tem um HD que é lento. Só o fato de ter um HD já deixa ele lento, mas ele tem um modelo muito lento de HD, o que deixa o notebook uma carroça mesmo. Por isso que eu tenho que trocar. Ó. Isso aqui, ó, só para você ter noção, isso é HD de cliente que eu troquei, ó, ou vou trocar. São 4 HDs antigos que eu peguei computador de cliente para fazer a troca e eu vou trocar e substituir por um SSD. Se você tem um notebook, o seu HD ele é de 5.400 rotações. Alfredo, mas por que eles colocam esses HDs extremamente ruins no notebook? Para consumir menos energia. Como o HD ele é uma peça mecânica, ele tem que gastar muita energia para girar. E aí um HD que gira muito rápido, gasta muita energia e a autonomia de bateria do notebook é baixa. Se você colocar um SSD no seu notebook, além dele ficar muito mais rápido, a bateria dele vai durar muito mais tempo. Porque o nosso próximo tópico é SSD, que é o Solid State Drive. SSDs em português, unidade de estado sólido, são unidades de armazenamento totalmente isso aqui, ó, totalmente eletrônicas. Quer dizer que é um tipo de dispositivo que não tem peças mecânicas, ou seja, não tem disco para girar, não tem motor, não tem nada disso. É só um chipzinho eletrônico para armazenar dados, assim como um pendrive. Isso deixa ele consumindo muito menos, extremamente mais rápido, extremamente menor, porém ele é mais caro com relação ao HD. Por exemplo, só para você ter noção, ó, vamos abrir aqui o nosso sitezinho das internet e vamos pegar aqui, ó, vamos pegar um HDD de 1 terabyte. Um HD de 1 terabyte, ó, na Amazon, está custando R$180. Um HD de 1 tera. Vamos ver um SSD de 1 tera. Ele está custando em torno de R$400. Então você tem essa grande diferença de preço, que está muito mais barato atualmente, tá? Antigamente 2 anos para trás, era em torno de R$1.000, R$1.200 no SSD de 1 tera. Hoje em dia você tem, ó, um HD de 1 tera aqui, ó, e ele é R$180, enquanto um SSD, que não é 1 tera, a gente já falou isso lá no começo do curso, R$429. Então tem basicamente aí mais que o dobro do valor. E aí, só que vale a pena? Em termos de velocidade, com certeza vale. O SSD é muito mais rápido. Mas o ideal hoje em dia é, você tem que colocar o SSD para onde você vai instalar o Windows. Porque não adianta nada você ter um monte de foto no SSD, porque não vai deixar o computador mais rápido. O ideal é você instalar os programas que você mais usa no SSD. Na verdade, o ideal é você ter os dois. Você ter um SSD para colocar o Windows e os jogos que você mais joga, os programas que você mais usa, e um HD para armazenar as coisas que você não usa sempre, que é backup, foto, vídeo, filme, música, tudo isso tanto faz se é HD ou se é SSD, o seu computador não vai ficar mais rápido por ter músicas armazenadas no HD, no SSD. Não vai mudar em nada de desempenho. Vai mudar na hora de ter o Windows. Se o Windows estiver instalado no HD, o seu computador vai ser absurdamente lento. Se tiver no SSD, vai ser absurdamente mais rápido. Então a gente tem que pesar isso. E com relação aos SSDs, a gente tem tipos de SSDs atualmente. A gente tem esse SSD aqui, ó, da Kingston, que é o mais comum, é um dos mais vendidos por aí. Vou usar até o meu quadro aqui. A gente tem o SSD, que a gente chama de SSD SATA. Quem é o SATA? SATA, se o Paulinho já colocou na tela, mas eu vou colocar aqui no Google. Cabo SATA é esse cabo aqui. Esse cabinho aqui é o cabo SATA. Então a gente tem um SSD SATA, que é esse daqui, ó. A entradinha dele é essa. Aqui, ó, a entrada SATA aqui. Essa de cima é a entrada de alimentação dele, alimentação SATA, enquanto esse aqui de baixo é cabo de dados SATA. Assim como o HD também, ó. O HD aqui embaixo ele tem, ó, entrada SATA, aqui onde está o mouse. Então, se você comparar os dois, em questão de comunicação, eles são exatamente iguais. Mas o SSD, ele tem uma diferença. Ele tem o SSD SATA e ele tem o SSD M.2, que é uma evolução. Por quê? O padrão SATA, ele era um padrão antigo. Ele era um padrão que era utilizado para os HDs. E aí, quando veio o SSD evoluiu muito. A velocidade de transmissão dele era muito rápida, mas a forma de comunicação com a placa-mãe não era tão rápida, porque usava o padrão dos HDs, que era o padrão SATA. Então, criou-se uma nova tecnologia chamada M2, que já são esses aqui, ó, que parecem com uma memória RAM. Eu não estou usando da Amazon porque é patrocinado, porque está aparecendo de cara o da Amazon aqui, ó. Se você vê, ó, a forma de comunicação dele, o circuitozinho ali é diferente na hora de encaixar, porque ele tem um buraquinho diferente. Se você pega a placa-mãe, ó, placa-mãe com M2,
M2 é essa entradinha aqui, sai, Magalu. Aqui, ó, a entrada do M2 aqui, ó, ela tá aqui. E aqui é o parafusinho que prende o SSD M2, ó. Esse buraquinho aqui é para botar o parafuso, isso aqui é o que conecta na placa-mãe aqui atrás. A gente tem um curso de montagem e manutenção, ó, onde eu falo sobre esses encaixes de socket M2. Só que é o seguinte, teve que evoluir mais uma vez, que ainda assim hoje em dia a gente tem o SSD, esse M2, ele usa um conector diferente, mas ele ainda usava as tecnologias da porta SATA, só mudou o conector. Hoje em dia eu tenho o M.2 NVMe, que é um melhoramento lógico. Vou te explicar um negócio rapidinho que é muito importante. Alfredo, por que tem NVMe? Qual é a diferença? É o seguinte, a gente tem a parte de estrutura física dos dispositivos do computador. Lembra lá do começo do curso que eu falo de hardware e software? Então, não adianta nada ter um software muito bom se eu não tenho um hardware muito bom. Nem ter um hardware muito bom se eu tenho um software muito ruim. Eu preciso ter ali os dois, ó. Ah, o meu computador é muito rápido, eu tenho uma 4090, uma 3080, eu tenho a 5090, mas o meu Windows é ruim. Não adianta, eu tenho que ter as coisas boas. O Windows tem que ser um Windows bom, funcionando, estável, e eu tenho que ter um hardware bom, senão não vai funcionar. A mesma coisa acontece aqui. Como que funcionava? Tinha um programinha para gerenciar os HDs, a forma de envio de dados do HD para a placa-mãe para você poder ver, que é a tecnologia chamada AHCI. Isso aqui era a tecnologia, o programa que fazia a identificação do HD e do SSD e gerenciava ida e volta de dados entre HD e placa-mãe. Quando o SSD surgiu, ele era muito rápido e o HCI ele era feito para funcionar com HDs, que eram lentos. Com o tempo, o SSD SATA surgiu, esse HCI, esse programinha já não estava mais dando conta. Veio o SSD M2, ele continuou, a velocidade de leitura dos SSDs começou a ficar muito rápida, mas o programinha não conseguia gerenciar essa velocidade de armazenamento de dados tão rápida. Então, eles criaram uma nova tecnologia, um novo programa chamado NVMe. Esse programa HCI é um programa antigo, que não consegue gerenciar direito as velocidades de leitura e armazenamento do SSD atual. Então, eles tiveram que criar um novo programa que consegue fazer isso. Então, qual é o SSD mais rápido que você teria hoje? SSD M.2, que é o slot, o lugar onde ele entra, com a tecnologia NVMe. Sua placa-mãe tem que ter essa tecnologia para poder entender essa tecnologia que está presente no SSD também. Então, tudo tem que estar funcionando isso. Alfredo, se eu tiver um SSD SATA e eu trocar para um NVMe, o meu computador vai ficar ultra mega rápido? Não vai mudar muita coisa. Vai mudar 1%, 2%. Ele vai ficar muito rápido em coisas que usam muito leitura do SSD. Aí ele vai ficar mais rápido. Mas agora, abrir o Windows vai abrir muito mais rápido? Não. Abrir o jogo? Também não. Então, o ideal, se você tem pouco dinheiro, pode comprar um SSD SATA que seu computador vai ficar show e você vai economizar bastante. Se você tem, por exemplo, ó, um SSD SATA que está R$ 429 de 1 tera, né? 960 GB. Se a gente pega um NVMe aqui, ó, de 1 tera também, tá R$ 428. Então a diferença de preço, ele tá até mais barato, R$ 1 mais barato. Compra o NVMe, com certeza. Ele é mais rápido, ele tem a leitura mais rápida, ele tem a gravação mais rápido. Se você quer comprar os produtos SATA e o NVMe e eles têm o mesmo preço, compra o NVMe, que vai ser mais rápido quando você for usar cópias de arquivos pro HD, pro SSD, ou for usar alguma coisa de compactação, alguma coisa assim, ele vai ser bem melhor assim. Agora, para jogo e tal, não vai fazer tanta diferença, mas 1%. Então, resumindo, HD, peça mecânica, SSD, pendrivezão grandão, só com um chipzinho eletrônico, consome muito menos energia, muito mais rápido, porém mais caro ainda comparado com HD hoje em dia, mas está valendo a pena você comprar. Espero ter esclarecido para você a diferença entre SSD e HD para você agora saber o que comprar. Se você quer armazenar coisas, música, vídeo, filme, backup, compra um HD, que vai ser melhor, de preferência um de 5.400 rotações, que ele vai ser mais barato ainda e não tanto faz desempenho para isso. Se você quer melhor desempenho, compra um SSD M2, NVMe, beleza? Já me segue aqui nas redes sociais, já sabe. Compartilha isso aqui para ele alcançar mais gente e a gente poder fazer mais conteúdo para vocês. Abraços e até a próxima aula.